Olá pessoal, vamos continuar a nossa parte do curso de trigonometria. Eu vou fazer uma nova grupo de relações e eu vou usar uma nomenclatura que já está superada, mas eu acho que é mais fácil para vocês entenderem as diferenças e para a gente se comunicar. Tá? Existem dois grupos de relação nessa nomenclatura que já caiu, já está em desuso. A gente está fazendo um uso aqui alternativo só, tá? O primeiro grupo era chamado de relações principais. Que lá no triângulo retângulo, o primeiro estudo que nós fizemos de trigonometria, essas relações principais eram dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Era uma mera divisão, lembre-se, uma razão entre dois lados. A trigonometria não tem nada de especial. Quando ela nasce lá no triângulo retângulo, quando ela tem origem lá no triângulo retângulo, vamos dizer assim, ela começa com uma divisão simples. Simples mesmo. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, para essa relação se deu o nome de seno. Seno do ângulo alfa. É dividir o cateto oposto desse ângulo alfa pela hipotenusa. Segunda relação principal, relação cosseno. O que era o cosseno? Cosseno do ângulo alfa. Era dividir o cateto adjacente desse ângulo pela hipotenusa. Uma mera divisão. O que é a tangente desse ângulo alfa? Era dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente. Lembrando que a tangente também pode ser obtida dividindo-se o seno pelo cosseno do mesmo ângulo. Ou seja, se você não tiver o cateto oposto e o cateto adjacente, mas conhece seno e cosseno, você consegue obter a tangente. Porque a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Lá no triângulo retângulo. Aí nós demos a entrada no círculo trigonométrico, estendemos esse ângulo aqui, o ângulo alfa, para um ângulo do segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Passamos inclusive da primeira volta, segunda volta no círculo trigonométrico, aumentou a valor angular. Mas a origem é essa, básica, origem básica. Cateto oposto por hipotenusa. Um grupo que na época era chamado de relações auxiliares, insisto que esse nome já caiu em desuso, hoje esse grupo aqui é chamado de outras relações trigonométricas, mas eu vou chamar ainda de relações auxiliares para a gente perceber a diferença dos dois grupos. Nada mais é do que a inversão da fração original. Inversão de fração sempre foi importante para a gente lá no Fundamental 1, quarto ano, quinto ano, sempre foi importante. Até uma das operações matemáticas, divisão de frações, depende dessa definição. Conserva-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Essa história de inverter fração já é antiga. Não ia ser diferente. A gente quer saber quando eu inverto a fração. Eu inverto a divisão. Quanto que dá agora a hipotenusa dividido pelo cateto oposto? Então as relações auxiliares nascem da inversão da fração. Uma mera inversão de fração. Nada também de muito especial. Mas é lógico que a divisão já não é a mesma. Então eu vou ter que dar outro nome para ela. Eu não posso usar o mesmo nome, seno. Seno era cateto oposto por hipotenusa. Agora é hipotenusa dividido por cateto oposto. Então, essa nova relação que eu criei, ela vai ser chamada de cossecante. Cossecante do ângulo alfa. Cossecante de alfa. Não se assuste com os nomes. Lembre-se da definição. Cossecante é inverter a fração que representa o seno. Só isso. Tá? A gente até poderia fazer assim também, olha. É uma fração, então aqui também tem uma fração, seno sobre 1. O que é a cossecante, então? É inverter a fração. 1 sobre seno. Aí. Essa é a cossecante. Já trazendo para o círculo trigonométrico, já inverte a fração. Só inverter a fração. Tá? Então, automaticamente, quem sabe o valor do seno, também sabe o valor da cossecante. É só inverter. O que é a inversão do cosseno? Ou seja, eu vou dividir agora a hipotenusa pelo cateto adjacente. Se eu vou mudar a fração, não posso usar o mesmo nome. Então, quando eu inverto,
ela passa a se chamar secante. Secante de alfa. O que é a secante? A secante é a inversão da fração que representa o cosseno. Tá? Mesma história. Então, se eu tinha aqui cosseno, uma fração, se é fração de um lado, é fração do outro. Cosseno sobre 1, então o que vai ser a secante? A secante vai ser 1 sobre cosseno, ou seja, inverter o cosseno, segundo a relação auxiliar. E por último, vou inverter a tangente. Era cateto oposto dividido por cateto adjacente, eu vou inverter cateto adjacente dividido por cateto oposto. Qual é o nome dessa inversão? Porque eu não vou poder usar tangente. O nome passou a ser cotangente. Cotangente de alfa. O que é a cotangente, então? A inversão da fração. Sempre lá usando a mesma simbologia. Se existir uma fração aqui, tangente sobre 1, então essa aqui, que é a inversão, vai ser 1 sobre a tangente de alfa. Lembre-se, né? Inversão, olha lá. Se eu for usar essa relação, então eu também vou ter que inverter. Quem é a cotangente de alfa? É o cosseno dividido pelo seno. Né? Se eu inverto, eu inverto. Tá certo? Cotangente dividido pelo seno. Então, eu passo a ter agora 6 grupos de relação. 3 relações principais, seno, cosseno, tangente. 3 relações auxiliares, cossecante, secante, cotangente. Me preocupa, na verdade, o nome, porque a ideia é simples, é só inverter. É inverter a fração, simples mesmo. O que me preocupa é o nome. Tinha tudo para a inversa do seno, inverter o seno, inverter a fração. A inversa, a fração inversa do seno, será secante, né? Seno com secante. Leva a gente a essa, induz a gente a esse raciocínio. Um raciocínio errado. A inversa do seno é cossecante. A cossecante tinha tudo para ser a inversa do cosseno. Cosseno, cossecante. Não vai por esse caminho. Ao inverter a fração do cosseno, ela se chama secante. Então, a nomenclatura, na verdade, me preocupa muito mais do que a ideia. Porque a ideia é simples. Inversão do seno, inversão do cosseno e inversão do tangente. A ideia é simples. Você tem que tomar cuidado com o nome. Inverter o seno, cossecante. Inverter mesmo. Então, se você sabe, por exemplo, que o seno de um ângulo alfa é 2/3, então a cossecante dele, cossecante, inversão. É inversão mesmo. Pronto, 3/2. Acabou. A ideia de valores é super simples. Inverter a fração. Simples. Cuidado só com nomenclaturas para não cair nessa tentação de relacionar cosseno com cossecante, porque está errado. Então, inversa do seno, cossecante. Inversa do cosseno, secante. Bom, isso vai nos gerar algumas condições de existência que são importantes. Então eu tenho a condição de existência da cossecante, a condição de existência da secante, a condição de existência da cotangente. Por que condição de existência? Pense rápido que você vai entender. Isso é uma fração. Lá atrás também, algum tempo atrás, nós vimos que numa fração ordinária eu não posso deixar dar zero embaixo. Não existe divisão por zero na matemática. Então eu não posso deixar dar zero embaixo. Então toda vez que o seno for zero, a cossecante não existe. E onde que o seno é zero? O seno é zero quando alfa for 0 radianos, quando alfa for π radianos e quando alfa for 2π radianos. Nesses valores aqui, o seno dá zero. Seno zero, seno zero, seno zero. Vai dar zero embaixo. Então eu não posso deixar isso acontecer. Consequentemente, não existem a cossecante de zero,
a cossecante de π e a cossecante de 2π. Não existe. Porque se você colocar isso, vai dar zero embaixo. Então, não posso deixar dar zero embaixo. Mesma coisa aqui no cosseno. Vamos imaginar. A secante é fazer a inversão do cosseno. Mas toda vez que o cosseno for zero, essa fração vai ficar 1 sobre zero. E eu não posso deixar dar zero embaixo. Aonde o cosseno é zero? O cosseno é zero quando o ângulo for π sobre 2 radianos e quando o ângulo for 3π sobre 2 radianos. Nesses ângulos, o cosseno é zero. Então, quando eu for fazer a secante, vai ficar 1 sobre zero. E eu não posso deixar. Consequentemente, não existem a secante de π sobre 2 radianos e a secante de 3π sobre 2 radianos. 90 graus e 270 graus. Não existem. E, finalmente, pelo mesmo motivo, onde a tangente for zero, e note, onde que a tangente vai ser zero? Olha bem aqui o que você está fazendo. Onde o seno for zero, eu não vou poder deixar. Porque a tangente, a cotangente é dividir cosseno por seno. É a mesma coisa. Onde o seno for zero, então aqui eu acabo na mesma história. Quando o alfa for zero, quando o alfa for π e quando o alfa for 2π radianos. Toda vez que isso acontecer, cotangente, ó, cotangente. A cotangente, o seno aqui embaixo, vai dar zero. Eu não posso. Então, não existem. A cotangente de zero, a cotangente de π e a cotangente de 2π. Certo? Cotangente aqui, tá? Cotangente. Pus um S a mais ali. Cotangente. Segunda preocupação que você deve ter com as condições de existência. Nós já aprendemos o rudimento de equações trigonométricas e equações trigonométricas. Então, essas equações que envolvem cossecante e secante vão ter condições de existência. Lembre-se, é no detalhe normalmente que a gente acaba cometendo algum erro. Eu não posso cometer erro nesses detalhes. Então, em questão da ideia básica, eu não vejo problemas. Eu acho que é até bem tranquilo de você guardar, de você lembrar o que são essas outras relações trigonométricas, que no passado era chamado de relações auxiliares. Tá? Essas são as relações auxiliares. Mas daqui por diante nada muda muito. Um detalhe técnico que também a gente poderia colocar, que também é importante, uma observação aqui, ó, que é importante. Você pode perguntar, já que nós estamos no círculo, tem a questão dos quadrantes. E os sinais, professor? No primeiro quadrante, qual é o sinal da cossecante, secante e cotangente? E no segundo quadrante, professor, quais são os sinais de cossecante, secante e cotangente? A questão de sinais. Então, também tranquilo, não se preocupe. Os sinais nos quadrantes quando você for analisar o sinal em cada quadrante, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, os sinais nesses quadrantes acompanham as relações principais. É bem fácil. Como você já sabe os sinais das relações principais, sinais do seno no primeiro quadrante, positivo. Então, a cossecante também vai ser positivo. Sinal do seno no segundo quadrante, positivo. Então, a cossecante também é positiva. Sinal do seno no terceiro quadrante, negativo. Então, a cossecante também é negativa. Então, sinal também não é problema. Porque os sinais das auxiliares acompanham os sinais das principais lá no círculo trigonométrico que nós já aprendemos. Não vejo muito problema. E a condição
condição de existência, você também pode perceber que elas acontecem nos divisores de quadrante. Então, é relativamente fácil de guardar também. Quando que você vai ter problema? Você vai ter problema nos divisores de quadrante. 0π, 3π sobre 2 e 2π. Nos divisores de quadrante. Né? 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Eu não acredito que seja um problema. Vão perceber também que na maioria das vezes, eu não estou falando que é sempre, mas numa boa parte das vezes, nós vamos normalmente puxar as relações auxiliares para a relação principal. Ou seja, fazer substituição. Onde tiver secante, vocês vão ver que em boa parte dos exercícios nós vamos tirar a secante e no lugar da secante colocar 1 sobre cosseno. Nós vamos tirar a cossecante e no lugar substituir por 1 sobre seno. Vamos tirar a tangente e trocar por 1 sobre tangente, ou até mesmo vamos tirar a cotangente e substituir por cosseno sobre seno. Vocês vão perceber isso, tá? Mas assim, os exercícios vão mostrando quando que é o ideal de trabalhar com a própria relação ou de fazer a substituição. O exercício vai te mostrando isso, tá? Então são relações simples que complementam aquelas relações iniciais que nós já estudamos, fizemos todo um apanhado, todo um estudo, uma tabela. Tabela continua sendo importante. Tabela sempre é importante para nós, tá? E depois dessa aula a gente vai voltar para as equações e aí sim nós vamos trabalhar com equações completas, de todas as formas. Equações que envolvem relações principais, relações auxiliares. Nós vamos fazer um grupo de equações mais amplo do que aquele que nós vimos, aqueles rudimentares lá do início do nosso curso de trigonometria no círculo. Tá ok? Trigonometria, relações auxiliares, no material de vocês, muito possivelmente escrito outras relações trigonométricas. Tá ok? Essa é a nossa aula de hoje. Até mais, até a próxima.